Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava forte um vento e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero saudar com muita alegria os nossos irmãos da Canção Nova, Padre Bruno, Padre Anderson, que é responsável também a nível nacional, escondido atrás da cadeira. A querida Ângela, obrigado pelo convite. E saudando também os nossos irmãos lá dos Estados Unidos, onde logo cedo já se manifestaram, pedindo oração, de maneira particular, a Eda, pedindo oração para que vocês rezem, pelo drama que ela está vivendo com o filho que vai ser transferido dos Estados Unidos para a Austrália, a sua mãe também enferma aqui no Brasil. É bonito ver esse movimento que pouco a pouco, em tantas partes do mundo, mulheres que se reúnem para interceder. Por isso, como é bom ter Maria, e só na escola de Maria nós aprendemos a rezar, aprendemos a interceder. Na escola de Maria nós aprendemos a oração, o silêncio, saber esperar, a paciência, a perdoar e não ter medo. Acabamos de ouvir que os discípulos estavam com medo. No período pascal é interessante que os discípulos, eles se escondiam, eles estavam com medo dos judeus. Mas as mulheres não. É interessante que Marcos, ele vai dizer que quando retiraram Jesus da cruz, Maria Madalena ficou observando aonde o depositaram. Porque essa intuição feminina é terrível. E como é importante a intuição dessas mulheres. Maria não deixou faltar o vinho. Mas Maria Madalena, por outro lado, ela observou porque ela tinha que ir no escuro. E ela não teve medo. E ela, quando constatou, porque ela buscava o Senhor, que Ele ressuscitou, ela correu para transmitir aos discípulos, sendo que os discípulos tinham medo. Queridas mães, viver num movimento não é um status, mas é um carisma e é um serviço. Como Maria entendeu, e ela era muito jovem, quando o anjo Gabriel anunciou a mais bela notícia, ela soube dialogar, ela soube ouvir, ela soube refletir, deu o seu sim e correu para servir. Veja, Maria correu para servir, como Maria Madalena correu para anunciar que Cristo ressuscitou verdadeiramente. E viver dentro desse espírito das mães que oram pelos filhos é tão simples. É viver com radicalidade o seu batismo, tomar consciência do seu batismo e levar essa mulher restaurada
transformada. As famílias, levar a doutrina cristã aos filhos, a catequese, nada mais é do que a própria Conferência Nacional dos Bispos, ela pede com a proposta da evangelização, da catequese, da iniciação cristã. Desfrutar da espiritualidade, sacramentos, a Eucaristia. Não adianta ficar carregando no pulso, só como um adorno. Mães que oram pelos filhos, é terço na mão e joelho no chão. É terço na mão e joelho no chão. Daí sim, nós vamos ter um mundo transformado. Nós até poderíamos dizer assim, né? Ainda há pouco comentava com o Padre Bruno, quantas gentes, mas aonde estão as outras? Nunca podemos nos contentar com um número. É tão bonito ver quantos eventos, ainda a semana passada, a Canção Nova, com Jesus Misericordioso também, isso daqui estava lotada. E quem acolheu essa bela mística, Santa Faustina? Uma mulher. A beleza das mulheres. Quando a gente vê a história de Samuel, a mãe que realmente viveu o Pentós, chorou diante do templo. Eli ainda disse: sai desta vida, mulher, sai dessa bebedeira. E ela disse: não, meu Senhor. Ela só desejava ter um filho. Quantas mães pedem e não podem engravidar, e tantas necessidades, e nós temos tantos motivos. No Brasil, esse ano iniciamos com um início de ano muito difícil. Quantas mortes, Brumadinho, Muzema no Rio de Janeiro e tantas outras partes, Sri Lanka, quantas mortes, quantos filhos. Mas as mulheres não têm medo. As mulheres têm medo, sim ou não? Dispostas como Maria a dar o seu sim? Correr como Maria Madalena e dizer que Cristo ressuscitou verdadeiramente? Christos vos cres. Cristo ressuscitou verdadeiramente. É interessante, minhas irmãs, esse evangelho de hoje vem bem a calhar do que eu tinha preparado um pouco. Jesus, ele está no local que ele gosta, à beira da praia. Tudo começou à beira da praia. E essa semana, no Rio de Janeiro, no dia 1º de maio, nós comemoramos 10 anos da morte do servo de Deus, Guido Schaffer. Médico, surfista e seminarista. E foi o Padre Jonas que ajudou o Guido como médico, trabalhando aqui no ambulatório de Padre Pio, onde algumas das suas colegas, inclusive uma missionária que está na missão no Rio de Janeiro, médica, trabalhou junto e me auxiliaram muito dentro do processo de esclarecer, porque às vezes alguns amigos ou o próprio familiar vem trazer, todo mundo quer que o seu filho seja um santo, não é verdade? E é bom porque na parte de análise você tem que ser bem correto. Não dá para elaborar milagre. O milagre é ou não é? E vejam, é tão lindo ver que Jesus, ele vem ao encontro, e ele caminha sobre o mar. E os discípulos estão com medo. Não tenhais medo. É interessante que o Guido foi um grande pregador, e sempre trabalhou muito com os surfistas. No 1º de maio é justamente o dia que nós nos encontramos com os surfistas. Mas agora entraram os ciclistas também. Comentava com o Padre Bruno que também recebemos um número enorme de ciclistas e fomos abençoar. Eu não tinha nem a fotografia, e de repente o postulador lá de Roma me manda logo cedo falando: o que você estava fazendo com os ciclistas? Na praia do Guido. Mas o Guido, quando ele queria mexer com a juventude, ele dizia: vocês sabem quem foi o primeiro surfista? Jesus Cristo. Ele caminhava sobre as ondas.
Ele caminhava sobre as ondas. E é interessante que já na fase onde o Guido, ele passou pela Canção Nova, fez o discernimento, Monsenhor Jonas o remete de volta para casa, mas fazer filosofia e teologia no São Bento, e depois entrar na arquidiocese como seminarista, como médico, e como era um grande médico. Quando olhamos as receitas, mesmo aqui, do ambulatório, que a gente conseguiu recolher esse material, você vê ali, ele prescrevendo exames ou medicamento, mas atrás da receita, leia o Salmo 50, leia tal livro, a penitência também vinha, porque ele não se contentava só na cura do corpo. Por isso ele, praticamente, quando o pai, é toda uma família de médicos, dizia: meu filho, você tem que se especializar em alguma coisa. E ele dizia: não, papai, eu quero ser clínico geral, eu quero cuidar do todo. Há poucos dias inauguramos o memorial na Santa Casa de Misericórdia. E tudo começou com José de Anchieta. Por isso escolhemos também ali aquele local como memorial, onde ele trabalhou, porque aonde ele queria trabalhar era com aqueles mais necessitados. Mas, meus queridos irmãos, para esse jovem ter feito medicina, amava o esporte, o surf, e depois como seminarista, já faltando poucos meses para a sua ordenação, quando o Senhor o chamou, nas ondas, ele teve um acompanhamento, e esse acompanhamento é da mãe. Um artigo escrito por um seu amigo e um antigo ex-meu noviço, na revista Jesus Vive o Senhor, Fernando Simões, ele diz: Guido bem-humorado, comunicativo, educado, paciente, caridoso, dedicado a Deus, sempre fazendo bem. Mas como se deu isso? Que influência Guido recebeu para começar a se interessar tanto pela oração, pelas coisas de Deus e da igreja? Das suas próprias palavras podemos deduzir que a presença junto à mãe. Como foi importante a presença da mãe. Foi o fator primordial, ajuda, pois me leva, diz o Guido, a viver a palavra de Deus e a rezar. Ou seja, a mãe o levava para a oração e para rezar. E como ele conhecia a palavra de Deus? A palavra de Deus e os padres. Era apaixonado pela palavra de Deus. No final, ele já dizia: temos que estar sempre surfando com a palavra de Deus, do Antigo para o Novo Testamento. Num Renascer que nós tivemos estadual, nós mandamos fazer várias pranchinhas com citações bíblicas. Como é importante conhecer a palavra de Deus. Ou seja, as nossas casas, queridas mães, muito importante, o Papa Francisco já vem falando isso há um bom tempo. A palavra de Deus deve estar próxima de nós. Hoje eu esqueci de colocar no meu bolso, mas está na pasta. Uma biblinha pequenininha, que alguns anos atrás, o Papa Francisco, lá de cima da janela, ele disse e brincava, e interagia com o povo na Praça São Pedro: a palavra de Deus tem que estar no bolso do homem, e a palavra de Deus tem que estar na bolsa da mulher. Próximo sempre. Como o terço não pode estar só no punho ou na bolsa, mas tem que ser sempre intercedendo com a oração a Maria, na escola de Maria, terço na mão e joelho no chão. É ali que nós vamos transformar. É interessante que nesse 1º de maio veio um padre português da diocese de Óbidos e trabalha com surfistas em Nazaré. Hoje, quando vamos falar na pastoral de surfistas, todos o grande sonho é ir para Nazaré. Não Nazaré, lá em Israel, mas Nazaré, Portugal, por causa do tamanho das ondas. E o padre Ricardo,
é interessante que lá do outro lado do oceano, conheceu a história, e de todos os livros já escritos, que o Guido tem já em lituano, tem em croata, tem artigos em japonês, em inglês, vários livros em português, mas é interessante que esse padre, ele entendeu e estudou a documentação, e é um dos livros belíssimos sobre a espiritualidade de um surfista, de um médico, de um seminarista. A beleza. Ele coloca no seu livro, e vai dizendo, o prefácio que pediu a dona Nazaré, que é a mãe do Guido, e ela diz: no dia da missa de sétimo dia, o corpo presente, o coração ardia, a tristeza. Eram mais de 2.000 pessoas, eram mais de 60 padres e bispos, tanto que o cardeal estava chegando há 10 anos atrás, não conhecia o seminarista, e quando foi chamado para ir celebrar a missa, ficou surpreso. Mas é um seminarista? Não que o seminarista, né? Não, mas de repente aquela multidão, e a igreja não comportava o número de pessoas, e no seu coração ela só dizia: ele foi para o céu, ele foi para o céu. Rezando e pensando na sua vida, para nós tão breve, mas tão para Deus, fica entre muitas lições que ele me deixa o seguinte: ele aprendeu com a mãe a rezar a palavra de Deus, o ofício divino. Depois de um dia longo ainda, de passar pela faculdade, atender os irmãos em situação de rua, Santa Casa, chegava em casa, e a mãe já meio sonolenta, e ele perguntava: mamãe, você já rezou a completas? E é bonito ver os leigos, porque ele aí não era seminarista, né? Ver o nosso laicato, quantos leigos que rezam a santificação do tempo do ofício divino. E agora é a mãe que também aprende com o filho, porque a beleza das mães que oram pelos filhos e a própria história, a Ângela teve o tratamento de choque quando a sua filha questionou sobre a sua vida de oração. E é importante, como é lindo a gente ver. Nesse período pascal eu fui a uma comunidade, e depois da celebração, domingo pascal, uma mesa linda, comunidade enorme, e a mesa tinha um garoto de 10 anos, e aquela mesa, pelo protocolo da comunidade, é só gente, né, como hoje falaram assim, é só alto clero que está lá em cima, né? A mulherada toda aí do alto clero estava lá em cima. E de repente eu perguntei: mas meu filho, e para as irmãs, o que esse garoto está fazendo aqui na nossa mesa? Porque a mãe dele foi batizada, recebeu a primeira Eucaristia e a Crisma, onde Dom Joel, no dia anterior, foi lá, celebrou e ministrou o sacramento. O filho foi o catequista da mãe, e aí está a beleza. Hoje, quantas experiências na minha vida pastoral, quantas paróquias ou colégios católicos, onde os pais acabam recebendo o seu sacramento matrimonial que não tinham, ou os sacramentos do batismo, primeira comunhão e crisma, que são levados pelos seus filhos. É lindo a gente ver o filho sendo padrinho dos seus pais, ou da sua avó. Então, queridas mães, é lindo, porque daí a Nazaré, ela diz: na nossa vida, Deus sempre em primeiro lugar, oração diária, missa e confissão frequente, como ele costumava dizer. E o Guido dizia: é um coração adorador que nasce o amor aos irmãos. Por isso, um coração adorador, intercessor. Quando perguntaram a Santo Agostinho por que Deus criou o homem, para interceder, e nós somos chamados a interceder. E vejam como esse furacão, nem 5 anos, esse furacão ele vai se estendendo. Mas como eu disse, nós somos muitos aqui, mas onde é que estão as outras? E é isso que nós temos que levar nesse Deus que é amor. Os discípulos estavam com medo. Jesus, ele vem ao encontro. Era um vento forte. E não é no vento forte que nós encontramos a Deus, mas é na brisa suave.
Gênesis capítulo 3 já vai dizer: todos os dias o Senhor se encontrava com Adão na brisa suave. Quando Elias estava no alto do monte, 1 Reis capítulo 19, Deus passou não foi no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo, mas foi na brisa suave. Por isso, queridas mães, tempestades, crises, dificuldades surgem, mas a tempestade ela passa, porque nós só encontramos e temos a experiência da face a face com o Senhor quando nós mergulhamos na palavra e podemos sentir esse vento, esse beijo de Deus. Quando perguntaram a Bernardo de Claraval como que nós podemos viver esse vento, quando nós nos encontramos com a Alexio Divina. E é nisso que Nazaré, que gerou Guido, gerou um jovem para a igreja. E na igreja, como no dia de hoje, nós temos lá no México, Maria Concepción, La Conchita, mulher, 9 filhos, mas os educou para Deus. Queridas mães, eduquem os seus filhos para Deus. A mãe tem que ser uma grande mistagoga, mistagogia, portá-los, levá-los para o coração de Deus, colocá-los no coração de Jesus e de Maria. Daí sim nós vamos ter um mundo transformado. Como é bom estar com vocês e contar com a oração de vocês. Em junho, o Rio de Janeiro, todo o estado estará reunido, já com o nosso encontro agendado. Por isso, se tem as mulheres do Rio de Janeiro, não percam de participar. Nos encontrar, será o 3º ano que eu estarei com as mulheres, as mães que oram pelos filhos. Queridas mães, procurem viver a santidade. Santidade é no cotidiano. É fazendo feijão e arroz, indo ao cinema, passeando na praia, mas não deixando terço na mão e joelho no chão. Os filhos serão curados, os filhos serão transformados, as famílias viverão a unidade e poderemos ter um mundo maior. Que Deus olhe com carinho por cada uma de vocês. Sejam essas discípulos. Vejam na primeira leitura como é lindo ver. Os discípulos, Pedro também tinha medo. É lindo ver a espiritualidade do tempo pascal. Você vai ter, segundo João, o discípulo amado, Jesus na cruz, olha e diz: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E daquela hora em diante ele levou para casa. Também nós temos que ter Maria em casa. E o silêncio de Maria, na escola de Maria, nós só vamos vê-la de novo agora, ela reunida com os discípulos em Pentecoste, porque é ela que comanda a oração da mais bela das vigílias, uma das maiores vigílias da Santa Igreja, a vigília de Pentecoste, Maria. Mas ouvimos, os discípulos tinham muito trabalho, não tinham mais tempo para a oração. Como é importante a oração. Isso cita na igreja os diáconos. Bendito seja Deus pela vida de Estevão, o nosso primeiro mártir. Busquemos a santidade. Terço na mão e joelho no chão. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.